para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê, amados? Porque realmente estamos em momentos difíceis, né? É dia de guerra, é tempo de guerra. Eu não estou falando apenas a guerra física, né? Nem a guerra uns contra os outros, não estou falando a guerra entre as nações, né? Nação contra nação, povos contra povos, porque tudo isso nós já temos visto, né? As notícias atuais, mas o que Deus está transmitindo através dessa inspiração aqui no livro de Efésios, né? Desde aqui no versículo 10 está falando assim, ó, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Nós não estamos falando para você se fortalecer fisicamente, não é irmão contra irmão. Nós estamos em guerra, é tempos de guerra, mas não é irmão contra irmão, não é nação contra nação. Nós estamos em guerra, mas é uma guerra espiritual. Amém? Isso é importante destacar. Estamos em uma guerra espiritual em que, né, o inimigo da nossa alma, o diabo, falando abertamente, né? O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, prejudicar você, para que você venha perder a sua salvação, para que você não tenha esse direito de salvação. Só que o direito já foi reservado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, para todos nós, amém? Para todos aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Porque infelizmente, amados, muitas pessoas não querem mais dar crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje em dia não querem mais dar ouvido à voz do Espírito Santo. Até vieram já para a igreja, sentaram nos bancos, ouviram a palavra, ouviram o sermão, mas não conseguiram colocar em prática. Não conseguiram praticar no seu dia a dia. E hoje, um dia como hoje, um dia de sábado, Deus está falando comigo e com você que há tempos difíceis. Nós já estamos em tempos difíceis e futuramente poderemos ainda passar por tempos mais difíceis ainda. Mas nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E aqui então nós devemos também seguir esse conselho aqui, amém? Que está no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Para quê? Para que nós estejamos em condições suficientes para guerrear. Porque Deus não manda um soldado para a guerra se ele não estiver preparado. Deus não vai dar nenhum peso para você carregar se você não conseguir carregar. Deus não faz isso. Mas o próprio ser humano acaba fazendo isso quando ele não presta atenção na palavra de Deus, quando ele não dá ouvidos à palavra de Deus. Aí ele começa a sofrer com fraqueza, né? Porque o Senhor, ele não quer crente fraco, ele quer um crente fortalecido. Por isso que aqui ele alerta, né? Através dessa palavra aqui no capítulo 10. Então, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Meus queridos, o nosso Deus, ele é um Deus de poder, é um Deus de força. Ainda que nós não tenhamos força, ainda que nós não encontramos força por nós mesmos não temos força, mas o nosso Deus, ele tem força. Aleluia, Deus. O nosso Deus, ele tem força para nos dar. O nosso Deus, ele tem a força necessária para que nós possamos superar os desafios que está pela frente.
Por isso que aqui Deus inspirou, né, o apóstolo Paulo aqui no livro, nessa carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, dizendo então, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui o versículo 12 está falando, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, e havendo feito tudo, ficar firmes, né? Olha só os conselhos maravilhosos que nós temos aqui dentro da palavra, amém? Nós precisamos, amados, estar qualificados. Nós precisamos estar cada vez mais buscando a presença do Senhor, qualificados para estarmos diante das responsabilidades que a nós é designada. Não é pelo homem, mas é o próprio Deus que nos orienta. É o próprio Deus que nos dá a direção. Então eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está aqui sentado nesta cadeira hoje, aqui ouvindo essa mensagem. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui esta noite para você ser revestido do poder de Deus. Aleluia! O Espírito Santo te trouxe aqui esta noite para você ser revestido, né, da força que vem de Deus, não uma força do homem, não é uma força terrena, não é uma força física, mas é uma força espiritual que vem da parte de Deus, amém? Para a sua vida, para que nós possamos resistir, né, para mim e para você esta noite. E aqui o versículo de número 13, né, que está falando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, às vezes a gente acordamos durante o dia, o sol ele brilha para todos, mas tem dia que não é fácil, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tem dia que às vezes o sol brilha, que é uma beleza, né? O calor esquenta, né? A temperatura aumenta, né? Chega ali 30 graus, 35 graus, né? E a cabeça começa a esquentar e fala: agora deixa eu correr atrás de pagar as contas, né? Às vezes a gente corre atrás de muitas coisas para o nosso próprio sustento, para a nossa vida, para a nossa família. Mas será que nós estamos deixando, né, um tempinho para nos dedicarmos para preparar espiritualmente, né? Quando fala dias maus é porque às vezes tem dia que é dia chuvoso, né? Às vezes amanhece igual hoje, né? Um dia meio chuvoso, com muitas nuvens no céu, né? E às vezes bate aquela tristeza, aí vem a angústia. Mas só que hoje não, hoje Deus está te separando para que você venha estar revestido do Senhor, para que você venha ser forte, para que você venha ser um valente de Deus, amém? Falando nisso, já tem um grupo, né? Já vai se preparando um grupo dos varões aí, que é valentes de Deus, né? Os varões aí, valentes de Davi, né? Amém? Vão se preparando aí os varões, homens valorosos, que não temem, né, que estão dispostos para fazer a vontade do Senhor, amém? É isso que nós precisamos estar, amados, debaixo da graça do Senhor, debaixo da presença do Senhor. E aqui o versículo 14 diz então:
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Por que a gente acaba se deparando com uma palavra dessa, amados? Para fortalecer, porque realmente nós precisamos ter em mente que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do mal. É aquelas coisas que a gente não consegue enxergar, que não consegue observar no dia a dia, que às vezes nos tira da presença de Deus. São coisas que às vezes nós temos que lutar diariamente. Muitas pessoas às vezes têm que lutar por várias outras questões, né? Quem sabe talvez você está lutando, né, por algo que você precisa superar, mas você precisa hoje estar cingido, né? Você precisa estar revestido da couraça da verdade. Amém? Você precisa estar revestido do poder de Deus. Aqui o versículo 15 também está falando: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho do Senhor não é um evangelho de bagunça, né? O evangelho do Senhor não é um evangelho de confusão, não é um evangelho de guerra. O evangelho do Senhor é o evangelho da paz. Amém? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu estou aqui, não sei se eu estou mencionando, mas a gente estamos aqui, amados, desfrutando aqui alguns versículos, né? Então estou conversando com a igreja, estou lendo aqui. Eu não sei se eu mencionei, mas acabei de falar agora sobre o versículo 16. E assim a gente vai desfrutando, aí vai degustando aí a palavra de Deus devagarzinho. Amém? Para que nós possamos entender, porque a palavra de Deus não tem muito segredo, né? Nós já lemos essa palavra várias vezes, e hoje, eu não sei por qual motivo, eu tinha até uma outra palavra preparada para a igreja hoje, né? Mas Deus, Ele tocou em meu coração para mim mencionar sobre essa palavra aqui, que é bem conhecida. Amém? Evangelho em Efésios, né? Capítulo 6. Então, aqui o versículo 16 então diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Quer dizer que todos os dardos que o inimigo mandar atingir, né, afetar, eles podem ser apagados. Amém? O versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então por isso que é importante nós estarmos sempre com a palavra do Senhor. O versículo 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Por todos os santos e por mim, para que me seja dada a graça, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, amados, aqui é uma carta ao livro de Efésios, amém? Onde que Paulo se encontrava mesmo ali, preso por pregar o Evangelho do Senhor. Mas nós vemos que essa mesma carta, depois de mais de 2000 anos, né, está fazendo efeito em nossas vidas. Em torno de quase 2000 anos, aproximadamente, né, da data que foi redigida essa carta, o Espírito Santo de Deus, ele praticamente usa as mesmas palavras
para falar comigo e com você esta noite. Que você possa ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus esta noite. Que você esta noite possa ser revestido da graça do Senhor. Que você esta noite possa se fortalecer no Espírito Santo de Deus, independente do seu irmão, independente da sua irmã, porque nós estamos num caminho que nos leva à salvação. Amém? É esse o caminho do Senhor, que às vezes a gente acaba se deparando com obstáculos. Estamos peregrinando nesse caminho, como peregrinos, né? Me lembrei agora de uma história de um peregrino. Mas mesmo como peregrino nesse caminho da salvação, nós temos o objetivo que é estar debaixo da graça do Senhor e lutando contra todas as astutas ciladas do inimigo. Amém? Amém. Poderíamos também falar sobre isso um pouco mais, cuidado, né? Sobre o que, enfim, sobre o significado de cada uma dessas palavras, sobre as traduções do grego, do hebraico, do latim. Mas o mais importante, hoje, resumidamente, que eu não quero passar do horário aqui também, amém? É que você entenda que esta noite nós vamos fazer uma oração, e mesmo a temperatura, mesmo com a temperatura baixa lá fora, aqui dentro você vai sair cheio da graça do Senhor, amém? Aqui dentro você vai sair cheio do Espírito Santo de Deus para você vencer todas as barreiras, todas as ciladas que o inimigo possa ter levantado contra você. Hoje você sai daqui vencedor. Amém? Quem é vencedor dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem é vencedor dá um aleluia. Aleluia. Amém? Então se você é vencedor, se levante então, vamos fazer essa oração. Agora vamos estar encerrando o trabalho, eu não vou prorrogar muito. Falta 13 minutos para as 9 horas. Quero cumprir o horário, amém? Que você possa sair daqui esta noite revestido do poder de Deus, revestido da glória de Deus, revestido da graça de Deus, revestido do poder de Deus, para que você possa vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as lutas, para que você seja, realmente possa cantar a tua vitória cada vez mais com mais alegria, amém? Por mais que nós estamos aqui peregrinando no caminho, nós estamos alegres porque nós separamos um tempo para cantar, para glorificar a Deus durante a nossa caminhada. Glória a Deus. Nós conseguimos separar aqui um momento, aqui esta noite, para nós louvarmos ao Deus, para nós falarmos com Deus diante de todo mundo aqui nessa caminhada. Todo mundo está andando aqui, caminhando aqui nesse caminho que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos.